Queridos alunos do Estudar para o OAB, aqui quem fala é Tiago Antunes, com a resolução de mais uma questão de direito processual civil da prova da OAB. Como eu sempre digo, pausem o vídeo, peguem o código, 2 códigos agora, tá? CPC e Código Civil, estarão aqui nos slides as disposições, então talvez relativizem essa regra. Foi a questão mais difícil de processo civil desta OAB específica e bastante multidisciplinar, tá certo? Quem assistiu às minhas aulas sobre litisconsórcio vai entender que dava para responder tranquilamente. Vamos nessa! As irmãs Odete e Nara celebraram um contrato bancário com cláusula de solidariedade. Cláusula de solidariedade. Com uma pequena instituição financeira com o objetivo de constituir uma empresa na cidade de Campos. Depois de 7 anos, a instituição financeira, sem receber o valor que lhe era devido, propôs ação judicial em face das duas irmãs. Ocorre que a empresa familiar teve suas atividades encerradas por má gestão e as irmãs há alguns anos não mais se falam e por isso contrataram advogados de escritórios de advocacia distintos para realizar a defesa judicial. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Muitos alunos. Professor, isso está errado. Essa questão está errada, porque eu sei que a B está certa. Os alunos diziam. A B está certa. Vamos ver se a B está certa? Vamos nessa. Letra A. Caso o advogado de Nara perca o prazo do recurso de apelação, a alegação de prescrição no apelo interposto pelo advogado de Odete, se acolhida, beneficiará Nara. Letra B. O litisconsórcio formado pelas irmãs pode ser classificado como passivo, correto, tá? Passivo, necessário e unitário. Necessário e unitário. Letra C. Caberá à parte interessada alegar a prescrição, sendo vedado ao magistrado reconhecer a prescrição de ofício. Já adianto, isso cai muito, não sei como ainda cai muito em prova, porque já é a coisa mais batida de todos os tempos. Para você que ainda não sabe, tanto prescrição quanto decadência, quando legais, prescrição e decadência. Legais, a decadência pode ser legal ou negocial. A prescrição é legal. Podem ser conhecidas, são matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, tá? Tanto a prescrição quanto a decadência legal, prescrição ou a decadência legal, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Então, pelo amor de Deus. A decadência negocial é que não pode, tá? A decadência negocial é que não pode. Letra D. Os prazos para a manifestação dos litisconsórcios com advogados de diferentes escritórios de advocacia serão contados em dobro, por enquanto está certo, ainda quando os autos forem de processos eletrônicos. Errado. Errado. Só em processo de autos físicos, tá? Só em processo de autos físicos, no caso dos litisconsortes com diferentes procuradores provenientes de escritório de advocacia distintos, só em processos de autos físicos é que eles terão prazo em dobro. Processo de autos eletrônicos, não existe essa regra, não se esqueçam disso, é exceção à regra. E aí ficamos com letra A e ficamos com letra B, que são as mais complicadas. Por que que os alunos acharam, meus alunos acharam que o litisconsórcio formado pelas irmãs seria passivo, necessário e unitário? Porque há questões por aí muito complicadas, pegadinhas, eu acho muito mais difícil quando é o contrário. E eu vou explicar o contrário agora. Há questões que dizem o seguinte. Uma parte, havia um contrato multilateral, não era bilateral não. Havia 3 pessoas no contrato. E uma parte queria rescindir ou anular o contrato. Uma parte queria rescindir ou anular o contrato. E aí pôs só um dos outros contratantes no polo passivo da ação. É possível? Não, porque para rescindir um contrato ou anular um contrato, de fato, eu preciso colocar todo mundo no outro polo. Preciso colocar todos os contratantes no outro polo, certo? E aí, se eu preciso colocar mais de uma pessoa no polo passivo, eu tenho o que se chama de litisconsórcio necessário. Litisconsórcio necessário é o oposto de facultativo. Só que a questão não fala em rescisão, a questão não fala em anulação, prestem atenção, é uma ação de cobrança. Uma ação de cobrança, eu posso cobrar de qualquer devedor.
A questão ainda facilita dizendo que a solidariedade, aí eu posso cobrar a dívida toda de um só devedor solidário. Se eu posso cobrar a dívida toda de um só devedor solidário, por que diabos esse litisconsórcio seria necessário? É óbvio que esse litisconsórcio é facultativo. Há aí uma ação de cobrança. Não estou querendo rescindir o contrato, não estou querendo anulá-lo. Eu quero cobrar uma dívida. Você acha que para você cobrar uma dívida, você tem que colocar todos os devedores no polo passivo? A resposta é não. Se a resposta é não, não é um litisconsórcio necessário. Litisconsórcio necessário é quando mais de uma pessoa necessariamente tem de estar compondo aquela lide. Tá? Então, o Ministério Público ajuiza uma ação de anulação de casamento. O Ministério Público ajuiza uma ação de anulação de casamento. Ele necessariamente vai ter que colocar no polo passivo marido e mulher. Marido e mulher. Não adianta só colocar o marido, nem adianta só colocar a mulher. Porque o outro que vai ser afetado também pela decisão, que pode ser afetado pela decisão, tem de participar da lide. Tá? Nessa toada é que existe o litisconsórcio necessário. É que existe o litisconsórcio necessário. Então, nunca digam que uma ação de cobrança tem litisconsórcio necessário. E unitário, professor, o que quer dizer unitário? Também não é unitário. Muita gente, muitos autores colocam como exemplo de litisconsórcio unitário a cobrança de uma dívida solidária. Tá errado, tá errado. Por que não é unitário? Se vocês assistirem lá às minhas aulas no curso regular, vão saber a diferença. O litisconsórcio unitário se contrapõe ao simples e o que ele dispõe? Que a decisão deve ser necessariamente a mesma para todos os litisconsortes. A decisão deve ser necessariamente a mesma para todos os litisconsortes? Se a resposta for sim, estamos diante de um litisconsórcio unitário. Se a resposta for não, estamos diante de um litisconsórcio simples. Então, a anulação ou a rescisão de contrato. Tem como eu rescindir um contrato ou anular um contrato só contra uma daquelas pessoas? Não tem. Então seria um litisconsórcio unitário. Na anulação de casamento por parte do Ministério Público, tem como eu divorciar só um dos nubentes? Você está divorciado, marido, mas ela continua casada. Você é ex-marido, mas ela é sua atual. Tem como? Não tem como. Então, nesse caso, seria um litisconsórcio unitário, tá certo? Mas nessa questão, necessariamente, se Odete e Nara fossem colocadas no polo passivo, eu teria um litisconsórcio unitário? Não, uma pode ter uma defesa que a outra não tem. Exceções pessoais. Há exceções pessoais que um devedor solidário pode opor ao credor e o outro não. Incapacidade na hora da contratação, tá certo? E, dentre outras inúmeras. Então não pensem na dívida solidária como dando ensejo a uma ação que tenha por litisconsórcio necessário e unitário. Necessário e unitário. Porque não são, tá certo? Mas vamos ver por que há. Artigo 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Não era o caso. Artigo 117. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Nas aulas do curso regular, eu faço uma super ressalva quanto a esse artigo 117, porque ele é horroroso, tá certo? Vão assistir às aulas do curso regular. Artigo 1005. O recurso interposto, era isso que você precisava para acertar essa questão, tá? O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros, quando as defesas opostas ao credor lhe forem comuns. Então, na questão, a defesa é comum? A defesa aproveita aquela parte que não recorreu, ao litisconsorte que não recorreu? Sim. Se a dívida está prescrita, é outro problema, tá? Mas se a dívida está prescrita, ela está prescrita para todo mundo. Se a dívida está prescrita, ela está prescrita para todo mundo. E aí vocês podem dizer o seguinte: professor, mas e as causas de interrupção ou de suspensão da prescrição? Por isso vocês têm que saber direito civil. Essa questão foi um osso, foi muito difícil, tá? E a questão de interrupção ou suspensão da prescrição?
Aí vem Código Civil, artigo 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita os outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra codevedor ou senhor não prejudica os demais cobrigados. Mas, se houver solidariedade, a coisa muda. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Ou seja, a interrupção quanto à dívida solidária vai beneficiar ou não o devedor, conforme o caso. Todos os devedores. Só que o código não fala nada quanto à suspensão. É por isso que a questão é ruim. Pode ser que tenha havido uma causa de suspensão da prescrição para a Nara e não para a Odete, e vice-versa. E aí a prescrição viraria uma exceção pessoal, tá? A questão não foi a fundo, a questão de OAB a gente sabe que ela não vai a fundo. Mas você tem que considerar que se a dívida, era o que a questão queria que você fizesse, tá? Se a dívida estava prescrita para uma, estava prescrita para outra também. Se a dívida estava prescrita para Odete, Nara estaria prescrita para Odete. E vice-versa. É o que diz o 1005. O recurso interposto por um só litisconsorte vai aproveitar o outro. Se os interesses não forem diversos. Os interesses são diversos? O interesse é o mesmo. O outro litisconsorte, o que não recorreu, vai se beneficiar pela alegação de prescrição? Vai. Então diz o 1005 que ele vai ser beneficiado pelo recurso, que ele pode ser beneficiado pelo recurso. E não se esqueçam do parágrafo único, que era exatamente o que a questão queria. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros quando as defesas opostas ao credor lhe forem comuns. A banca não considerou a prescrição como uma exceção pessoal, tá certo? É isso. Então, letra A, caso o advogado de Nara perca o prazo do recurso de apelação, a alegação de prescrição no apelo interposto pelo advogado de Odete, se acolhida, beneficiará Nara. É exatamente o que o CPC diz, tá certo? É isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus.